E seguimos repercutindo as declarações de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso. Análise agora de José Maria Trindade. Temos 2 minutos e meio, Zé. Pois é, olha, Vitor, vamos aqui fazer o papel de checador, né? Porque agora isso está na moda, então eu vou fazer aqui uma checagem na fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral que se aposenta. É a despedida dele. Em primeiro lugar, aquela história da manifestação na porta do Exército, do comando do Exército aqui, era um desfile. O presidente foi participar do desfile militar, né, uma cerimônia oficial, e aí ele saiu e foi até os populares. Ele não participou de manifestação, como disse o ministro. Então, isso aí está checado e é fake. Segundo, o desfile de tanques. Sempre houve esse convite para a participação de manobras aqui no Planalto Central do país. E foram entregar ao presidente exatamente essa manobra militar aqui. E sempre houve a entrega ao presidente. Portanto, fake que se tratou de uma demonstração desnecessária de força ou ameaça. Foi entrega de um convite para manobra militar. Manobra militar é a apresentação de armas, tanques e carros de guerra. E a quebra das vidraças do Supremo Tribunal Federal, isso aí é verdade. Mas aconteceu em 2012. Eu estava lá. Era uma cerimônia de troca de bandeira tradicional aqui em Brasília, e cada troca de bandeira, no último domingo de cada mês, aí o que acontece? Uma arma fica responsável pela troca da bandeira. E naquele dia era da Aeronáutica. A Aeronáutica programou um show. Primeiro, a Esquadrilha da Fumaça, né, um show muito bonito e tal, e 2 jatos, 2 Mirages, passaram na Praça dos Três Poderes e deram o tradicional susto que eles dão, porque eles quebram a barreira do som, eles fazem 2 vezes a barreira do som, que é de 290, quase 300 metros por segundo, né, que é a velocidade do som. Eles devem chegar a 600 metros por segundo. Então, eles quebrando a barreira, eles passam e depois vem o barulho, porque ele passa na frente do som. E aí, esse é o susto. Só que é o seguinte, exageraram na dose e quebraram mesmo as vidraças. A Aeronáutica fez um inquérito, os pilotos não foram punidos, portanto não houve erro e nem culpa dos pilotos, mas isso foi lá em 2012. E o presidente Jair Bolsonaro não era presidente, portanto, fake também. Bom, estamos de volta agora também para quem nos ouve pela rede Jovem Pan News, pela rede Jovem Pan FM. Seguimos falando sobre as declarações de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso. Análise agora do Guilherme Fiuza. Olha, é muito grave esta declaração, né? Nós falamos aqui de toda a retórica vaga, descolada da realidade, mas esta declaração é muito grave. O presidente de saída do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, está acusando o presidente da República de um atentado contra o Supremo. É isso que ele está fazendo. Ele está dizendo que o presidente Jair Bolsonaro ordenou o sobrevoo rasante das dependências do Supremo para que fossem quebrados os vidros. Não sei se eu estou entendendo mal, né? Se foi isso que foi dito, e eu vi isso sendo dito, isto não pode permanecer dessa maneira. É uma acusação de um integrante de um poder judiciário, da mais alta corte, contra o presidente da República, uma acusação de atentado, uma acusação de crime. E um crime grave que, evidentemente, se for verdade, né, isso desclassifica o presidente imediatamente. Se o presidente tiver feito isso e isso ficar provado, ele não pode governar. Agora, se o presidente não tiver feito isso, se o presidente da República não tiver ordenado um rasante de aviões para macular a instituição física, as dependências do Supremo Tribunal Federal, esse ministro também não pode manter a sua
não tem credibilidade para permanecer nas suas funções, porque ele está fazendo uma alegação de altíssimo poder destrutivo para a democracia. Se esta declaração do ministro Luiz Roberto Barroso ficar boiando no ar impunemente, só passeando nas manchetes do consórcio, nessa conversa invernizada e descolada da realidade, do antibolsonarismo, não sei o quê, isso aqui não é mais uma democracia. Os ministros do STF têm que entender o seguinte, e aí a informação do Zé Maria Trindade é muito importante. O Supremo Tribunal Federal está provocando a sociedade brasileira, ostensivamente, não é porque eu quero, não. Está provocando ostensivamente. Está exorbitando as suas funções para ter ações autoritárias. O Supremo Tribunal Federal está na origem de uma violência, que foi a ação de governadores e prefeitos contra a população violentamente, usando instrumentos ditatoriais, esses sim, sob pretexto de segurança sanitária. Vocês acham que isso vai sumir na história? Vocês acham que isso já passou? Vocês acham que as barbáries do governador da Bahia, do governador do Rio, do prefeito do Rio, do governador de São Paulo, quem mais? Do governador do Rio Grande do Sul. Vocês acham que esses homens que fizeram a população sofrer com restrições bizarras, atropelando o direito básico dos cidadãos, sem nenhuma eficácia de segurança sanitária, vocês acham que isso vai ficar de graça? Só se deixar de ser democracia aqui. Se isso não deixar de ser democracia, vão pagar. Toque de recolher, batendo na população, intimidando a população, isso é um ferimento básico da democracia. E a origem disso está no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu carta branca a esses tiranetes para fazerem o que quisessem. Então, isso sim é ação ditatorial. Agora, um ministro dizer que o presidente da República ordenou um atentado às dependências, isso é um atentado. Ordenou um atentado às dependências do Supremo Tribunal Federal. Eu volto à informação do Zé Maria para dizer o seguinte: os pares do ministro Luiz Roberto Barroso, neste momento, estão convidados pelo bom senso, não por mim, a rever esta declaração, a rever esse ambiente para que ele não leve a uma crise institucional de verdade, mais aguda do que ela já está. Se esse comportamento, senhoras e senhores magistrados, eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, se essa retórica, a não ser que a acusação do ministro Barroso tenha fundamento, aí o problema é do presidente da República. O presidente da República não poderia continuar governando depois de ordenar um atentado desse. Agora, a gente quer saber, né, o que aconteceu e, por enquanto, o ônus da prova é de quem acusa. Então, este ambiente no Supremo Tribunal Federal, ele terá que tomar os cuidados para trazer a verdade à tona, e, diferentemente de outros momentos, a verdade não vai poder ficar aí enevoada no ar, porque isto é uma provocação além de todas as que já foram feitas até agora. E é desta maneira que o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição crucial para o Brasil, que precisa ser resguardada na sua credibilidade, que está perdendo, é dessa maneira que o Supremo Tribunal Federal se coloca em risco como instituição. Porque o que eles estão querendo fingir, que é a onda de ódio, etc. e tal, é uma irritação profunda da nação brasileira com a maneira exorbitante que essa corte tem se portado, especialmente agora essa declaração do ministro Luiz Roberto Barroso.